Bom dia, mais um Homens da Palavra. Hoje é dia 22 de maio, sexta-feira, e eu separei aqui um versículo que fala sobre como homens podem se tornar homens honrados, ok? É um versículo que diz o seguinte: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Provérbios 22:1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. O que o texto está nos dizendo, o que o nosso Pai está nos ensinando, para que sejamos homens sábios, homens santos, homens piedosos, é que mais do que riqueza, mais do que ouro, mais do que prata, a honra vale. Ou seja, a honradez, um homem honrado vale muito, muito, muito mais do que riquezas, ou seja, um homem honrado, um homem de caráter, um homem de palavra, um homem temente, um homem reverente, um homem sério, um homem capaz, um homem que é admirado pelos outros, um homem que inspira outros homens. E esse homem vale mais do que muito ouro, muita prata, muita riqueza, porque ouro, prata e riqueza não conseguem tirar o melhor de outros homens, ou seja, não conseguem inspirar, não conseguem mover o caráter de outros homens, não conseguem encorajar outros homens. Somente um homem de honra, um homem honrado, um homem de caráter consegue inspirar outros homens a desempenharem o máximo da sua capacidade, a serem a melhor versão de si mesmos, a alcançarem o máximo do seu potencial de masculinidade. E somente homens honrados, homens que são inspiradores, encorajadores, somente esses conseguem fazer grandes obras e inspirar outros homens a realizar grandes obras. O dinheiro, a prata não consegue fazer nada. Apenas homens honrados conseguem realizar grandes obras. Exemplo: se você tem um time de futebol, não adianta pagar todo o dinheiro do mundo para um jogador se ele não for um homem honrado, não um atleta, um homem honrado. Ele não vai conseguir fazer daquele time um time campeão, ok? Nós temos exemplos de inúmeros jogadores que ganham um alto salário, mas não conseguem fazer a sua equipe ser campeã porque não consegue inspirar outros homens, ou seja, o dinheiro não consegue trazer a honradez, o dinheiro não consegue trazer um espírito de sacrifício, um espírito de companheirismo para dentro do vestiário. E então isso se estende a todas as áreas da sociedade, ok? Todas as áreas da sociedade, na igreja, enfim, na família, onde você quiser aplicar isso. Somente um homem honrado, ele consegue ali trazer o sucesso, trazer a paz, trazer a felicidade, trazer o êxito para qualquer segmento, e isso o dinheiro não compra, tá? Agora eu anotei aqui 10 formas, 10 coisas que todo homem precisa aprender para ser um homem honrado, um homem diferente dos demais, um encorajador, um líder, que nada mais é do que um homem como Jesus, um homem santo, um homem piedoso, ok? E a primeira coisa que um homem honrado tem no seu caráter, tem como marca, aprendeu, é que ele jamais deve quebrar a sua palavra. Isso é muito importante. Um homem honrado, ele cumpre aquilo que ele disse. Não importa o que ele terá de fazer para cumprir a sua palavra. Se ele disse algo, ele vai honrar até o fim o que ele prometeu. Seja em que âmbito for, se ele prometeu, se ele se empenhou com a sua palavra, ele vai honrar a sua palavra, ele vai honrar o seu compromisso. Aquilo que ele disse que faria, aquilo que ele prometeu, ele fará, desde pequenas coisas
a grandes coisas. Na verdade, você nota que um homem tem caráter e que ele honra sua palavra justamente nas pequenas coisas, ok? Aquele que quebra sua palavra em pequenas coisas, quebra sua palavra em grandes coisas. E essa é a primeira marca de um homem honrado. A segunda marca é que um homem honrado, ele jamais trai um amigo, jamais ele prejudica um amigo, jamais ele vai falar mal de um amigo, ou ele vai ficar em silêncio quando falam mal de um amigo seu e não vai defendê-lo. Um homem honrado, ele sempre vai honrar os seus amigos, ele sempre vai honrar aqueles que o honram, tá? Um homem honrado, ele jamais vai quebrar a aliança da sua amizade. Ele jamais vai tratar com desonra um bom amigo. Ele nunca vai trair, ele nunca vai ser falso com um outro amigo. A terceira marca que eu anotei aqui é que um homem honrado, ele sempre vai honrar a sua posição. Ou seja, todos nós homens temos uma posição, seja como pais, seja como maridos, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for. E aquela posição, ela requer uma conduta, ela requer responsabilidade, ou seja, homens honrados são responsáveis. Se você é pai, você vai exercer a sua paternidade, ou seja, você vai honrar o seu compromisso como pai, você vai ensinar os seus filhos, sim, no caminho do Senhor, você vai discipliná-los, sim, você não medirá esforços para isso, você vai sim ensinar eles a palavra, você vai orar com eles, você vai amá-los, você vai brincar com eles, você vai ser uma inspiração para eles, não importa o que isso aconteça, você é pai, você vai prover para eles, você vai estar presente em todos os momentos, você vai sondar os corações deles, não interessa o que tenha que ser feito para isso. E assim também no trabalho, se você foi colocado como mestre de obras, ou pedreiro, mecânico, motorista de caminhão, professor, enfim, seja o que for, você vai exercer a função a qual você foi colocado, você vai se responsabilizar por vestir a camisa e fazer com que as coisas aconteçam, tá? Na igreja, então, nem se fala. Na igreja, então, nem se fala sobre isso. Mas homens honrados sabem que precisam cumprir a função na qual Deus os colocou, tá? A sua responsabilidade. Quarta coisa sobre homens honrados, homens que têm bom nome. Aqui o bom nome é homens inspiradores, homens que inspiram, que encorajam, tá? Não homens famosos. Mas a quarta coisa que homens honrados aprenderam é a forma de lidar com dinheiro. Homens honrados, homens de Deus, eles não podem nem ser avarentos, ou seja, amar o dinheiro, buscar somente juntar dinheiro, ser ávido por dinheiro, tá? Pão duro, mesquinho, amante da prata e do ouro, mas por outro lado também não pode ser um mão aberta, um gastão, um tolo, um idiota, onde tudo que vem à sua mão simplesmente ele não valoriza, abre a sua mão e perde tudo que tem. Se você vê um homem que é gastão, ele é um tolo, e se você vê um homem que é avarento, ele é um tolo. A sabedoria está no caminho do meio, ou seja, nós devemos ser generosos, nós não devemos deixar o dinheiro ser o nosso senhor, ele é um péssimo senhor, mas um ótimo escravo, ok? Nós não vivemos para o dinheiro é quem nos serve, as riquezas é quem nos serve, então nós não precisamos temer, gastar e aproveitar, ok, do que o dinheiro pode nos dar, ok, com sabedoria, um bom descanso, uma boa comida, um bom lazer, enfim, coisas que possam nos servir. Nós não devemos nos preocupar em nos utilizar do dinheiro e gastar para essas coisas, mas também nós não devemos apenas guardar, juntar e deixar que o dinheiro nos escravize, nos domine, e enfim, dite tudo que nós vamos fazer e nós sejamos os seus cachorros, digamos assim, né? Sejamos guiados por ele e com medo de gastar com qualquer coisa. Então, assim, nem o caminho da direita, nem o caminho da esquerda, o caminho do meio. Homens de Deus sabem lidar com o dinheiro, eles não se afundam em dívidas, eles não assumem compromissos que não podem honrar, ok? Quando eu casei,
eu criei uma regra com a minha esposa: nós não compramos nada que nós não tenhamos condições de pagar. Nós podemos fazer uma prestação ao ano, ok? Uma prestação considerável ao ano para pagar durante 10 meses ou 12 meses, mas nós não vamos ficar colocando tudo no cartão de crédito. Se nós temos dinheiro, nós vamos gastar. Se nós não temos, não vamos gastar, ok? Homens de caráter, homens honrados, eles sabem lidar com o dinheiro, eles não compram aquilo que não tem condições, eles não compram besteiras e também eles não são, como eu disse, escravos do dinheiro, ok? Vamos partir aqui para o quinto ponto. Quinto ponto: homens honrados, eles sabem uma forma de lidar com aqueles que são mais fracos. Homens estúpidos, homens tolos, homens idiotas, eles se aproveitam de todos aqueles que têm uma mente mais fraca, uma condição financeira mais fraca, uma posição mais fraca, ok? Homens idiotas são como aqueles caras da escola que sempre que vem alguém mais fraco se aproveitam, tomam o seu lanche, batem nele. Quando vão jogar futebol, tem alguém que é pior que ele, eles vão rir, eles vão debochar, ok? Seja onde for, você vai ver que existem homens mais fracos, homens que foram, digamos assim, colocados em uma posição menor, homens que têm menos capacidade, enfim, destituídos de tanto recurso. E homens honrados, eles tratam bem essas pessoas, esses outros homens. Eles honram os outros homens mais fracos. Eles não humilham, eles não pisam, hipótese alguma. Pelo contrário, aqui está a marca do homem de Deus, do homem piedoso. Eles estendem a mão e tratam os homens mais fracos com dignidade e puxam ele para um lugar de honra. Aqui está uma marca de homens honrados. E com relação àqueles que estão iguais, a sexta marca: homens honrados sabem como lidar com aqueles que estão na mesma posição. Há uma mania, por exemplo, dentro da igreja, de pastores quererem se colocar acima de outros pastores, tá? Isso é ridículo, isso é uma babaquice, ok? Muitos pastores vêm, não há nada de errado em você aprender com outro pastor, mas esses caras nunca querem aprender, eles não querem ser pastoreados mutuamente, eles não querem pastorear e serem pastoreados, que é o que a Bíblia manda, né? Pastorear uns aos outros. Não, eles querem se colocar sempre em uma posição de hierarquia, de mentoria, e que você sempre venha a comer na sua mão. Isso dentro das instituições também, os pastores, principalmente os mais velhos, ao invés de honrarem o pastor mais novo, ao invés de aprender, ao invés de se colocar em igual posição, não, querem sempre estar acima. E isso não só na igreja, ok? Homens tolos são vaidosos, aqui que está o problema. Eles têm vaidade e são medrosos, então eles têm medo que um outro homem mais capaz consiga fazer melhor aquilo que eles fazem, e por vaidade, então, eles sempre têm uma atitude de não reconhecer, de menosprezar, de tratar mal aqueles que são iguais. Se um cara está do teu lado, em uma posição igual à tua, você tem que honrá-lo, Se eu disse antes que você tem que honrar aquele que está abaixo, imagina aquele que está ao lado, ok? E isso também diz respeito à sétima marca: aos que estão acima. Homens honrados sabem como lidar com homens que estão com posição acima. Homens babacas, idiotas e tolos são sempre rebeldes, sempre estão falando mal de quem está acima. Por quê? Porque são invejosos, sempre querem estar no lugar mais alto, não sabem ser como Jesus, não sabem ser servos. Paulo fala que os servos devem honrar o seu Senhor, devem trabalhar com dignidade, ok? Então os homens que estão em uma posição acima da sua, inclusive os mais velhos aqui entram nessa categoria, tá? Homens idiotas, homens tolos não sabem respeitar homens mais velhos. Isso é uma babaquice sem tamanho, isso é uma insensatez, uma idiotice sem tamanho. Tá? Então seja honrado, aprenda a lidar com quem está em uma posição acima sua, respeite-o, honre a sua posição, ok? Oitava coisa que um homem honrado sabe fazer: lidar com as mulheres,
ok? Um homem honrado sabe dar lugar para uma mulher sentar, sabe deixar uma mulher falar. Um homem honrado não conversa com uma mulher a sós, uma mulher de outro homem, ou se ele é casado a sós, sabe se comportar com seus olhos, sabe como falar suas piadas. Homens honrados nunca machucam mulheres, tá? Nunca ofendem mulheres. Homens honrados sabem muitas vezes calar e deixar as mulheres falar uma bobagem para não constrangê-las. E principalmente, homens honrados nunca entram em um relacionamento com uma mulher que eles não vão fazer essa mulher a mulher mais feliz do mundo. Ou seja, se não é para torná-la mais feliz, se não é para entrar em um compromisso de dar a vida para sempre e ser leal e fiel a essa mulher e honrar essa mulher, você não entra numa relação com essa mulher. Para casar, ou seja, para noivar, homens honrados não brincam com mulheres, não machucam os seus sentimentos, não ferem, ok? Não são abusadores, não gritam, não intimidam, não usam da força. Enfim, estou fazendo um vídeo rápido aqui com várias marcas, mas você entendeu o recado. Homens honrados, eles sabem lidar com as mulheres. E chegamos à nona marca, a marca de número 9 do caráter de um homem honrado. Ele sabe se sacrificar. Ele sabe se sacrificar. Um homem honrado, um homem nobre, um homem que tem boa fama, ou seja, que todos falam dele porque ele é inspirador, ele é encorajador, ele é um líder nato, ele se sacrifica pelos demais. Seja em qualquer lugar que ele esteja, ele é o cara que puxa à frente. Ele é o cara que, em primeiro lugar, ele sabe que a inspiração vem pelo exemplo. Então, ele não tem problema de se sacrificar, ele dá sua vida por outros, e isso é honra. E por último, a constância. Homens de Deus, homens honrados, homens nobres, eles são constantes. Eles terminam o que começam. E eles são constantes em fazer o bem. Eles não fazem uma jogada de Pelé e outra de Mané, como a gente fala no futebol, tá? Eles são aqueles que sempre mantêm o mesmo ritmo. Eles não começam e ficam oscilando, você nunca sabe o que pode esperar deles. Existem homens assim, são sempre uma incógnita, você nunca sabe se pode ou não pode contar, se vai ou não vai terminar o que começou. E com relação a essas marcas que eu falei, ele sempre é constante. E aqui está a grande marca do homem de Deus, ok? Ele não quebra a palavra nunca, ele não trai um amigo nunca, ele é responsável na sua posição sempre, ok? Ele não trata com tolice o seu dinheiro nunca, ele nunca abusa dos mais fracos, ele sempre trata com honra os iguais, ele sempre honra os superiores e os mais velhos, ele nunca machuca uma mulher, sempre a torna mais feliz, ele sempre se sacrifica, entenderam? Ele é constante em tudo isso. Não é oscilador, ele não é instável. Emocionalmente ele não é instável. Ele sabe o que quer. Ele caminha sobre a terra com passos firmes, ok? O vídeo ficou meio longo, mas eu creio que abençoou a tua vida, tá? Refletir sobre isso abençoou a minha vida. Eu já fiz essa reflexão nessa manhã. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. O meu desejo é que você seja um homem de honra, que tenha um bom nome e que você valha muito mais do que muitas riquezas, assim como Jesus. Um abraço.